meio dos louvores, Ele está neste lugar, glória a Deus. E a sua palavra ainda confirma dizendo: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio, glória a Deus. Então o Senhor, Ele está neste lugar, glória a Deus. Que você possa sentir, glória a Deus. Se você não está sentindo, peça ao Senhor: Deus, eu quero sentir a tua presença, glória a Jesus. Peça a Deus para poder sentir a presença dEle, pois a presença dEle, segundo Moisés, ele disse: não me deixa sair daqui se a tua presença ela não for comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Ele não queria ir sem a presença de Deus, ele só ia se a presença de Deus estivesse com ele, glória a Deus. Mas queremos agradecer a Deus pelos louvores, agradecer a Deus pelo belíssimo trabalho que os irmãos aqui da congregação de Betel realizaram através desse culto de missões, o primeiro, mas muito organizado. Parabéns ao diácono Misael junto com a sua família, os irmãos que organizaram. Glória a Deus. É assim, o trabalho do Senhor, ele tem que ser organizado. Porque se para o homem a gente tenta fazer o melhor, para Deus também tem que ser sempre fazendo o melhor, glória a Deus. E se algumas coisas não saíram conforme a gente queria, aí no próximo a gente corrige e sempre vai melhorando, glória a Deus. Queremos deixar para a meditação dos irmãos nesta noite, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, glória a Jesus. Capítulo 10 de Lucas, e dizer aos irmãos, ao nosso cantor, os irmãos que não conheciam o cantor Laurindo, ele é cantor de verdade, viu? Cantor profissional, com CD gravado. Então os irmãos já convide para a sua festa, para que ele possa estar aqui louvando o nome de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim. Aqui fala de 2 mulheres que os irmãos conhecem, aquela história de Lázaro. Os irmãos lembram daquela história de Lázaro, que Lázaro morreu e depois de 4 dias Jesus chegou e ressuscitou a Lázaro. Então essas 2 mulheres são irmãs de Lázaro. Diz assim o versículo 38: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus, glória a Jesus. Para que os irmãos possam entender, Jesus, ele entrou na casa de Marta e Maria. Interessante que Jesus estava dentro da casa, mas diz a palavra de Deus que Marta, ela não estava nem aí com a presença de Jesus dentro da casa. Marta era Jesus dentro da casa e Marta fazendo os afazeres domésticos, glória a Deus. Mas diz a palavra de Deus que não. Diz a palavra de Deus que Maria, ela estava preocupada em estar ali ao lado de Jesus, ouvindo a sua palavra. Glória a Deus. O que é que nós entendemos com isso? Aproveita que Jesus, ele está na casa. Glória a Deus. O Senhor, ele está na casa, e quando ele está na casa, pode ter certeza que milagre vai acontecer, porque o Senhor, ele está na casa.
Não faça feito Marta, fica aí cuidando de outras coisas, mas senta e escuta Jesus falar, porque Ele está na casa. Glória a Deus. É a oportunidade que Deus Ele nos dá. E nesta palavra, nesta noite, eu quero deixar para os irmãos: aproveita a oportunidade que Deus Ele está te dando. Glória a Deus. Essa noite é noite de oportunidade, e a oportunidade Ele te deu. O nosso cantor, ele disse que teve o privilégio de entrar com a bandeira nacional. Foi a oportunidade que Deus Ele deu nesta noite. Glória a Deus. E os irmãos sabem o significado de erguer uma bandeira em uma guerra. Os irmãos já viram alguns filmes que em uma guerra geralmente se leva a bandeira, representando ali o seu país. Glória a Deus. E quando aquela pessoa ali, que geralmente está em cima de um cavalo carregando a sua bandeira, e ele é atingido, e ele deixa a bandeira cair, chega outro soldado, levanta a bandeira e diz: nós estamos de pé, nós não perdemos a batalha, nós vamos seguir esta luta, porque a bandeira caída é sinal de derrota, mas a bandeira erguida é sinal de vitória. E Deus, Ele tem vitória nesta noite para cada um de nós, porque Ele está neste lugar. A oportunidade que Deus Ele nos concede, e a oportunidade que Deus Ele deu a Marta e a Maria, era estar na casa. Glória a Deus. Outra oportunidade que Deus deu oportunidade a Zaqueu. Naquele momento, diz a palavra de Deus em 19 de Lucas, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, diz que Jesus ia passando por Jericó. E diz a palavra de Deus que Zaqueu, ele não quis perder a oportunidade. Diz a palavra de Deus que o Senhor ele ia passando, e quando ele ia passando, diz o versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque Zaqueu era de pequena estatura. Imagina aquela multidão passando, Jesus passando ali na sua cidade, e você pulando, querendo ver quem é Jesus. E a oportunidade, qual era a oportunidade de Zaqueu? Era não perder aquela oportunidade. Diz a palavra de Deus a partir do versículo 4 em diante, que ele subiu em uma figueira. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que aquela figueira era uma figueira brava, mas mesmo assim ele sobe, porque ele sabia que outra oportunidade poderia não surgir de Jesus passar ali por aquela cidade. E diz que quando ele sobe, justamente ele passa por baixo daquela figueira. Veja que oportunidade Zaqueu teve de subir uma figueira e Jesus passar bem por baixo dela. E diz a palavra de Deus que o Senhor olha para cima, e ele vê Zaqueu pendurado naquela figueira brava. E diz a palavra de Deus que ele olha para cima e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu convenho em morar na tua casa, convém eu de estar a repousar na tua casa. Era a oportunidade de Zaqueu, e o Senhor está na casa de Zaqueu. Primeiro o Senhor estava na casa de Marta e Maria, agora o Senhor ia passando pela cidade, mas teve a oportunidade de: deixa, Zaqueu, deixa que eu quero repousar na tua casa. Imagine que privilégio. E eu quero te dizer nessa noite, se você quiser que o Senhor ele entre na tua casa esta noite, abre o teu coração, entrega a tua vida a Jesus, porque ele quer pousar na tua casa nesta noite. Ele quer fazer morada. É você acordar de manhã e sentir a presença de Deus, é você estar tomando café, é você estar almoçando e a presença de Deus, é você estar jantando e a presença de Deus na tua casa, porque o Senhor ele está na casa, o Senhor ele quer habitar na casa. São oportunidades que Deus ele nos dá. Diz a palavra de Deus ainda em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, que o Senhor ele iria passando e um cego estava no caminho, e o cego ele não pode ver. Zaqueu ele soube que iria ver, mas teve a oportunidade de subir. Mas o cego de Jericó, ele não podia ver, mas ele podia escutar.
E quando ele escuta aquele barulho, ele pergunta: que barulho é esse que eu estou ouvindo? O que é que está acontecendo aí, que está passando algo, que eu estou ouvindo algo? E diz a palavra de Deus que disseram para ele: é Jesus que está passando. Para ele saber quem era Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus curava, ele sabia que Jesus expulsava demônio, ele sabia que Jesus fazia milagre. Então naquele momento ele não podia ver, mas diz a palavra de Deus que ao ouvir ele grita. Ao ouvir aquele barulho, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oportunidade era aquela. Ele não sabia que ia ter outra oportunidade, porque a oportunidade dele era aquela. Naquele momento disseram para ele: te cala, o Senhor ele não vai te ouvir, ele está passando. Mas quando ele clamava: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, diz que Jesus para. E quando Jesus para, pode ter certeza que milagre vai acontecer. Se você clamar e Jesus parar, pode ter certeza, milagre vai acontecer. E diz que Jesus para. E quando Jesus para, pergunta: o que é que você deseja? Veja que pergunta que Jesus faz para aquele cego. Versículo 39 em diante: e os que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 40: Jesus parando. Glória a Deus. Veja aí, Jesus parando. Glória a Deus. Mandou que lhe trouxesse, e chegando perguntou-lhe Jesus: o que é que queres que eu te faça? Glória a Deus. A gente pode até perguntar: será que Jesus não estava vendo que ele era cego? Mas às vezes talvez não seria a visão que ele queria. E Jesus faz a pergunta: o que é que você quer? O Senhor ele te pergunta: qual é o teu desejo nesta noite? É que teu marido entregue a vida dele a Jesus? Clama, clama, clama. É o teu filho aceitar a Jesus? Clama, clama. Faz Jesus parar. Glória a Deus. Faz Jesus parar. E naquele momento que Jesus parou e perguntou àquele cego, ele disse: Senhor, eu quero ver. Glória a Deus. E disse-lhe o Senhor que veja. E naquele momento Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. E naquele momento aquele cego, ele começa agora a enxergar. E Jesus deu aquela oportunidade que ele estava querendo. Foi uma oportunidade única que Jesus estava passando. Mas a gente encontra também outras passagens, e nós não queremos nos estender, mas a Bíblia diz que 10 leprosos, 10 pessoas com lepras, doente com enfermidade no seu corpo, e uma pessoa que ele estava leproso, ele não podia estar perto de outra pessoa. Uma pessoa que ele era identificado com lepra, ele tinha que sair da cidade e morar em um leprosário, em um lugar que só tinha leproso. Glória a Deus. Todas as pessoas que estavam com aquela doença de chaga no seu corpo, ele tinha que sair da sua casa, ele tinha que sair da sua cidade e tinha que morar em outro lugar, porque aquela doença era uma doença contagiosa e outras pessoas poderiam pegar. Glória a Deus. E naquele momento os 10 leprosos têm um encontro com Jesus. E Jesus chega para aqueles 10 leprosos e manda ele ir lá ao sacerdote, para poder olhar a lepra e identificar aquela lepra. Mas diz a palavra de Deus que quando os 10 ele vai ao caminho, eles começam a identificar que o seu corpo agora está limpo. Aquela lepra, aquelas manchas vermelhadas, ele não olha, ele vê e não olha mais no seu corpo. E diz a palavra de Deus que ele percebe que agora ele estava curado. E diz a palavra de Deus que apenas um volta para agradecer a Deus. Dos 10 que Jesus curou, apenas um voltou para agradecer.
E Jesus disse para aquele leproso: não foram os 10 que foram curados? Aonde estão os outros 9? Não tem ninguém que volte para agradecer? Glória a Deus. O Senhor, Ele deu a oportunidade, mas aqueles não agradeceram. O Senhor, Ele te dá a oportunidade nesta noite. E a forma de você agradecer a Deus é você voltando para Jesus e dizendo: Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir, porque eu não quero ser como aqueles 9 que foram embora ingratos, mas eu quero ser eternamente agradecido a ti. Glória a Deus. É a forma de agradecer a Deus. Mas a última oportunidade que nós queremos concluir nesta noite é a oportunidade que o Senhor deu a uma mulher que estava com fluxo de sangue. Diz a palavra de Deus que aquela mulher, ela estava há 12 anos jorrando sangue. Glória a Deus. Já tinha ido para todos os médicos e ninguém tinha dado solução para a cura daquela mulher. Diz que ela tinha gastado tudo e não tinha solução. Eram 12 anos sangrando. Glória a Deus. Mas naquele momento Jesus ia passando. Era a oportunidade, ela era aquela. Jesus estava passando. E quando Jesus estava passando, diz que ela agora vai ao encontro. Vai ao encontro de Jesus. E ela não consegue tocar no corpo de Jesus. Ela não consegue tocar nos seus ombros. Ela não consegue tocar em seu corpo. Porque ela disse: se eu somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E naquele momento em que ela tenta tocar em Jesus, ela não consegue. Mas diz a palavra de Deus que ela toca nas suas vestes. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela começa agora a sentir algo diferente dentro dela. E naquele momento que ela toca em Jesus, que Jesus está andando, Jesus para. E quando Jesus para, eu disse: quando Jesus para, pode ter certeza que milagre vai acontecer. E naquele momento que Jesus para, Jesus olha para trás: alguém me tocou. Aí a multidão disse: Senhor, quantos aqui estão apertando, tocando em ti, te empurrando, é para lá, é para cá, e você diz: quem te tocou? Jesus disse: eu senti que de mim saiu algo diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim diferente. E quando alguém tocou em mim diferente, algo saiu de dentro de mim. Aquela mulher, não podendo se esconder, deitada ali no chão, disse: Senhor, foi eu que te toquei, Senhor, foi eu que te toquei. Aquela mulher foi curada. Aquela mulher foi curada porque tocou nas vestes de Jesus. Jesus olha para ela e diz: mulher, a tua fé, ela te curou. A tua fé, ela te salvou. Faz. Glória a Deus. São oportunidades que Deus, Ele nos dá. E o Senhor, Ele está te dando oportunidade nesta noite. O Senhor, Ele está te dando oportunidade nesta noite. E eu quero convidar novamente o nosso cantor Laurindo para louvar a Deus. Enquanto ele louva a Deus, nós iremos orar, porque o Senhor, Ele estará aqui. Glória a Deus. E se o Senhor estar aqui, eu creio que milagre vai acontecer nesta noite. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando há culto de missões, há milagre. Glória a Deus. O missionário, ele tem que ter autoridade. O missionário, ele tem que ter poder. O missionário, ele tem que ter poder para poder realizar milagres. E eu quero dizer aos irmãos: existia um missionário que os irmãos, não sei se já ouviram falar, Joel Calço. Diz a palavra de Deus, diz a história deste missionário, que ele diz para sua esposa, Signe Calço: olha, eu vou orar, e eu não quero que você me perturbe, eu vou entrar no quarto, não me perturbe, eu vou orar. E diz que naquele momento, aquele missionário, ele foi orar. E quando ele foi orar, chegou uma mulher na sua casa com a sua criança doente. Glória a Deus. E bateu na porta. A sua mulher, ela atende e diz: eu vim aqui para o missionário orar pela minha filha que está doente. E aquela esposa disse: olha, ele foi orar. E quando ele vai orar, ele não quer que ninguém perturbe ele. Glória a Deus. Ele não quer que ninguém chame ele.
Mas aquela mulher estava aflita. Aquela mulher estava preocupada porque ela saiu da sua casa para poder que o missionário orasse por ela. Mas a sua mulher, obediente ao seu marido, não querendo perturbar o seu marido, aquela mulher disse: olha, o quarto é esse aqui que ele está orando. A gente não vai poder interromper ele, mas faz o seguinte: com a tua filha no colo, encosta a tua mão aqui na porta do quarto, glória a Deus, e sente a oração do homem de Deus. E naquele momento aquela mulher, com a sua fé, que ela chegou, ela tocou ali naquela porta, e ela sentiu o homem de Deus orando ali dentro do quarto. E diz a história que Jesus curou aquela criança nos braços da sua mãe, porque aquela mulher, ela teve fé. Aquela mulher, ela teve fé. Aquela mulher, ela teve fé, glória a Deus. Mas nessa noite eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Nós iremos fazer uma oração, e nesta oração eu quero que você ore. Eu quero que você peça a Deus: Deus, eu quero um milagre, Senhor, no meu corpo. Eu quero um milagre, Senhor, na minha família. Eu quero que o Senhor realize um milagre, Senhor, de nervos, de pressão, de diabetes. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei o que é que você tem, mas nessa noite Jesus, Ele está na casa. O Senhor, Ele está na casa. E se Ele está na casa, basta você clamar. Clama, 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 ora, pede a Deus. E eu te digo, se Ele parar, vai ter milagre. Se Ele parar, vai ter milagre, glória a Deus. Eu não sei se tem pessoas nessa noite que não é evangélico, que deseja aceitar a Cristo nessa noite, mas